O Ninho da Águia, localizado no coração da Flórida, é um destino fascinante, mas traiçoeiro para os mergulhadores de cavernas. À primeira vista, apresenta-se como um lago cheio de algas, aparentemente pouco atraente e mundano. No entanto, essa superfície enganosa oculta um extraordinário mundo submarino que atrai mergulhadores de todo o mundo. Este artigo explora as profundezas ocultas do Ninho da Águia, suas impressionantes características e os perigos inerentes que o tornam um dos locais de mergulho mais perigosos do planeta. Viaje apenas 1 hora ao norte de Tampa, na Flórida, e você encontrará a área de manejo de vida silvestre Chazahovitska, uma vasta extensão de 24 mil acres de pântanos arborizados e colinas de areia. Esta região abriga uma plétora de vida selvagem única, incluindo o elusivo urso negro da Flórida e várias espécies de serpentes em perigo de extinção. No entanto, no coração dessa vasta reserva, encontra-se o Ninho da Águia, um pequeno corpo d'água que, quando observado de cima, assemelha-se a um círculo perfeito. Contudo, ao estar de pé na sua margem, revela-se uma história diferente, frequentemente ignorada pelos visitantes casuais. Da superfície, o Ninho da Águia parece ser um lago pouco notável, muitas vezes confundido com um abrigo infestado de mosquitos e jacarés. O calçadão que leva à água geralmente desencoraja os visitantes devido aos insetos que pululam, mas para aqueles que se atrevem a se aproximar, a verdadeira atração do Ninho da Águia começa a se revelar. Embora o Ninho da Águia possa parecer pouco notável da margem, é conhecido na comunidade de mergulho em cavernas como um destino semelhante ao Monte Everest para mergulhadores. Essa reputação é bem merecida, pois a aventura que se encontra sob a superfície é nada menos que impressionante. À medida que os mergulhadores descem os primeiros 20 pés ou 6 metros, encontram uma bacia que parece conter um grande dreno em seu centro. Esse dreno é, de fato, um túnel vertical de 6 pés de largura que leva a um reino completamente diferente. Ao emergir do túnel, os mergulhadores se encontram em uma vasta câmara conhecida como o Salão, um espaço expansivo comparável em tamanho a um hangar de avião. A magnitude do salão é impressionante, e os mergulhadores frequentemente descrevem a experiência como de outro mundo, semelhante a flutuar no espaço exterior. Na base dessa enorme câmara encontra-se um monte de destroços inclinado, onde os mergulhadores enfrentam uma decisão crucial. Que túnel explorar? 2 túneis conduzem rio abaixo, enquanto um se desvia rio acima. No entanto, antes de tomar essa decisão, os mergulhadores enfrentam uma inquietante realidade. Para garantir que os mergulhadores estejam cientes dos riscos envolvidos, um cartaz arrepiante os recebe na entrada da caverna. Apresenta um desenho da morte à espreita sobre vários mergulhadores caídos, acompanhado de um aviso contundente: pare, previna sua própria morte, não vá mais longe. Debruçado sobre essa ilustração ominosa, encontram-se fatos sobre os perigos associados ao Ninho da Águia, especialmente para os mergulhadores mais experientes. Para entrar no Ninho da Águia de forma segura, é necessário que os mergulhadores possuam certificações completas de mergulho em cavernas, incluindo uma certificação de Trimix, uma mistura de gases utilizada para mergulhos profundos. Além disso, é essencial ter ampla experiência em mergulho em cavernas profundas. A melhor prática para os mergulhadores que visitam o Ninho da Águia pela primeira vez é fazê-lo na companhia de alguém que esteja intimamente familiarizado com o sistema de cavernas. Em última análise, o cartaz conclui com um lembrete sóbrio: não há nada nesta caverna pelo que vale a pena morrer. Então, o que torna o Ninho da Águia tão atraente e letal para os mergulhadores? Com uma profundidade mapeada de 310 pés, 95 metros, o Ninho da Águia não é a caverna mais profunda da Flórida, mas sem dúvida está entre as mais desafiadoras. Desde 1981, pelo menos 13 pessoas perderam tragicamente a vida em suas profundezas. Embora esse número possa parecer modesto, é importante contextualizá-lo dentro do panorama mais amplo das fatalidades no mergulho em cavernas. Um estudo realizado entre 1985 e 2015 registrou 161 fatalidades de mergulho em cavernas nos Estados Unidos. Notavelmente, o Ninho da Águia representa surpreendentes 8% dessas mortes, o que ilustra quão perigoso é realmente este local de mergulho. De fato, para cada 11 fatalidades de mergulho em cavernas nos Hiroshima, uma ocorreu dentro do sistema do Ninho da Águia. Essa estatística é particularmente impactante, dado o grande número de cavernas disponíveis para exploração em todo o país.
A combinação de sua beleza impressionante e o potencial de desastre cria um paradoxo cativante que continua atraindo os caçadores de emoções para o ninho da águia. O sumidouro do ninho da águia é um exemplo fascinante da dualidade da natureza, um lago aparente que esconde um mundo de maravilhas e perigos sob sua superfície. Ele se ergue como um testemunho do apelo da aventura e da tênue linha entre empolgação e perigo. Para aqueles que escolhem explorar suas profundezas, a experiência pode ser transformadora. No entanto, é crucial respeitar os riscos inerentes e prestar atenção às advertências que nos lembram da fragilidade da vida diante de forças naturais tão poderosas. Seja você um mergulhador experiente ou um observador intrigado, o ninho da águia é um lugar que deixará uma marca indelével em sua memória. Se você chegou até aqui, encorajo você a curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdos fascinantes como este. Seu apoio é muito importante para nós. O acidente no Natal de 2013. No dia de Natal de 2013, Darin e seu filho Dylan decidiram mergulhar juntos no ninho da águia. Ambos haviam recebido novos tanques de ar como presente de Natal e estavam empolgados para testá-los. Porém, embora Darin fosse um mergulhador completamente certificado e experiente, Dylan, que tinha apenas 15 anos, não atendia aos requisitos necessários para uma imersão dessa magnitude. Não se sabe ao certo qual era o plano de mergulho deles, mas os dados obtidos dos computadores de mergulho em seus pulsos mostram que desceram até uma profundidade de 233 pés, ou 71 metros. A essa profundidade, a maioria dos mergulhadores geralmente muda para uma mistura de gases diferente para evitar a narcose por nitrogênio. Mas parece que Darin e Dylan não fizeram isso. Sob a imensa pressão, o ar regular que respiravam provavelmente os intoxicou progressivamente, o que pode ter levado à perda da noção do tempo e, no final, ao esgotamento de tanto ar que não restou o suficiente para retornar à superfície. Quando perceberam que não tinham ar suficiente para o retorno, provavelmente entraram em pânico. Esse pânico teria feito com que Dylan consumisse rapidamente o que restava em seus tanques. Uma vez que esgotou o ar, ele tentou usar um segundo regulador conectado a uma mangueira longa dos tanques de seu pai. No entanto, ao compartilhar o mesmo suprimento de ar naquele momento crítico, a situação piorou. Acredita-se que Darin perdeu a consciência quando o ar acabou completamente, e ao perceber que os tanques estavam vazios, Dylan cuspiu o regulador e desesperadamente tentou subir à superfície prendendo a respiração. Tragicamente, nenhum dos dois sobreviveu. Mais tarde, as equipes de resgate encontraram o corpo de Darin no monte de destroços no fundo do salão, enquanto Dylan foi encontrado flutuando próximo a um conjunto de tanques de ar de reserva que haviam deixado durante a descida. Infelizmente, esse não foi o único incidente trágico no ninho da águia. Uma tragédia semelhante ocorreu durante o primeiro acidente registrado nesse local, em dezembro de 1981. O acidente de 1981. Naquele dia, Terry, de 29 anos, e seu marido Larry estavam mergulhando no sumidouro junto com outros 3 mergulhadores. Era uma imersão que o casal já havia feito sem problemas em várias ocasiões. Mas durante o percurso por um dos túneis, enquanto Terry segurava a perna de Larry, ela de repente o soltou. Num instante, Larry se virou e viu Terry imóvel na água, com o regulador flutuando fora de sua boca. Desesperado, ele tentou colocar o regulador de volta em sua boca, mas não teve sucesso e acabou perdendo o controle sobre ela. Sem muitas opções, Larry subiu rapidamente à superfície, onde encontrou um homem chamado Jim Benz, que estava tirando fotos do lago. Felizmente, Jim era um instrutor de mergulho certificado e um experiente resgatista. Ao ouvir o que havia acontecido, Jim imediatamente colocou seu equipamento, pegou um tanque de ar e desceu ao ninho da águia para tentar salvar Terry. Tragicamente, Jim também não voltou à superfície. As equipes de resgate encontraram seu corpo flutuando sem vida a uma profundidade de 250 pés, ou 76 metros. Em uma reviravolta ainda mais trágica do destino, amigos de Jim contaram à mídia que ele estava considerando abandonar o mergulho em cavernas devido a preocupações com a segurança desse esporte. Segundo relatos, assim como Darin e Dylan, Terry estava respirando ar regular a mais de 200 pés de profundidade, o que provavelmente a levou a sofrer uma severa narcose por nitrogênio, fatal tanto para ela quanto para Jim. Esses eventos trágicos destacam outro problema comum no ninho da águia e em muitas outras cavernas: mergulhadores que excedem seus próprios limites.
O cartaz colocado no topo do monte de destroços oferece um aviso claro e contundente sobre os perigos de ir longe demais. Mas, por uma razão ou outra, muitos mergulhadores ignoram esses avisos ou superestimam suas habilidades e experiência. Um trágico incidente no Ninho da Águia. Em um incidente ocorrido na noite de 18 de julho de 2018, um jovem de 20 anos chamado Zaid chegou ao estacionamento do Ninho da Águia, acompanhado por um grupo de mergulhadores. No entanto, esses mergulhadores eram diferentes. Tratava-se de mergulhadores livres, que, assim como os mergulhadores de caverna e de escafandro, utilizam roupas de neoprene, máscaras e nadadeiras, mas mergulham sem nenhum tipo de cilindro de ar. Em outras palavras, cada mergulho é realizado com a contenção da respiração. Durante várias horas após sua chegada, os membros do grupo permaneceram na superfície enquanto cada um realizava seus mergulhos livres, que geralmente consistiam em descer a uma profundidade específica o mais rápido possível, utilizando algum tipo de peso ou lastro para facilitar a descida. Uma vez que alcançavam a profundidade desejada, exploravam brevemente antes de retornar à superfície. Quando ficou tarde, Zaid decidiu realizar seu último mergulho do dia. Para essa ocasião, ele se propôs a quebrar seu próprio recorde pessoal, alcançando 24 metros, ou 80 pés, de profundidade. O restante do grupo observou enquanto ele e outro mergulhador mergulhavam na água, descendo rapidamente em direção à escuridão da caverna. Não se sabe ao certo quanto tempo Zaid conseguia prender a respiração, mas estima-se que mergulhadores livres amadores geralmente permanecem debaixo d'água por alguns minutos. Portanto, seus mergulhos requerem uma fração do tempo que os mergulhadores de caverna passam submersos com cilindros de ar. No entanto, logo ficou evidente que algo havia dado terrivelmente errado quando Zaid não emergiu como esperado. Vários membros do grupo, alarmados, mergulharam nas águas do Ninho da Águia em uma tentativa desesperada de localizar e ajudar Zaid. Mas sua busca foi em vão. Dada a imensa profundidade da caverna, eles se viram limitados em sua capacidade de mergulhar apenas com a contenção da respiração. Enquanto isso, outros membros do grupo começaram a pedir ajuda de emergência. Quando os mergulhadores de resgate chegaram ao local, não demorou muito para que encontrassem Zaid. Seu corpo sem vida foi descoberto em um monte de destroços a cerca de 46 metros, ou 150 pés de profundidade. Infelizmente, com as informações disponíveis, não está totalmente claro o que deu errado durante seu mergulho. Reflexões sobre o Ninho da Águia. Além desse trágico incidente, é importante destacar que, mesmo quando quase tudo parece estar indo bem, o Ninho da Águia tem uma maneira de reivindicar vidas. Este local, conhecido por sua beleza e desafio, é também um ambiente perigoso que pode apresentar riscos imprevisíveis. A combinação de sua profundidade, a escuridão de suas águas e as condições mutáveis fazem dele um lugar onde a natureza pode ser implacável. Esse triste incidente é um lembrete da importância da precaução e da preparação em atividades como o mergulho livre, embora muitos mergulhadores desfrutem da emoção e do desafio que essas imersões oferecem. É fundamental reconhecer os limites pessoais e as características do ambiente em que se está mergulhando. A segurança deve sempre ser a prioridade, e é vital ter um plano de emergência caso algo dê errado. A história de Zaid não apenas ressoa na comunidade de mergulhadores, mas também levanta questões sobre a natureza do mergulho livre e os riscos associados. A prática desse esporte exige não apenas habilidades físicas, mas também um profundo entendimento da fisiologia do corpo humano debaixo d'água. A pressão da água aumenta com a profundidade, o que pode afetar a capacidade de um mergulhador de manter a calma e a concentração. Além disso, a falta de oxigênio pode causar desorientação e perda de consciência, tornando a situação ainda mais perigosa. A memória de Zaid e de outros mergulhadores que perderam a vida em circunstâncias semelhantes deve ser honrada, e seu legado deve servir para promover uma maior conscientização sobre a segurança no mergulho. É essencial que os mergulhadores livres recebam treinamento adequado e que as imersões sejam realizadas em grupos, onde sempre haja alguém que possa ajudar em caso de emergência. A comunicação clara e o planejamento são fundamentais para minimizar os riscos. Além disso, é importante que locais de mergulho, como o Ninho da Águia, sejam gerenciados de forma a promover a segurança. Isso poderia incluir a instalação de boias de sinalização, a provisão de informações sobre as condições da água e a profundidade, e a criação de protocolos de resgate mais eficazes.
A educação sobre os perigos do mergulho livre e a promoção de práticas seguras são cruciais para prevenir tragédias no futuro. Em conclusão, a história de Zaid é uma tragédia que ressoa na comunidade de mergulhadores. Sua paixão pelo mergulho livre e seu desejo de superar seus próprios limites são aspectos admiráveis, mas também servem como um alerta sobre os perigos que esse esporte pode trazer. A segurança no mergulho não é apenas uma responsabilidade individual, mas um esforço coletivo que envolve todos os que participam dessa atividade. A comunidade de mergulhadores deve se unir para aprender com essas experiências e trabalhar em conjunto para criar um ambiente mais seguro para todos. Espero que você tenha gostado dessa incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!